Olá, queridos amados irmãos, inscritos aqui do canal e não inscritos, que a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja com cada um de vocês. Queridos, vamos dar prosseguimento aos estudos que estamos realizando no livro do Apocalipse. Quero dizer a vocês que passei um períodozinho aí sem poder gravar, devido a muitos problemas pessoais, problemas familiares, enfim, coisas da vida que todos nós passamos, mas estamos aqui, graças a Deus, pela vitória que Cristo Jesus sempre nos dá e o poder que Ele lega até as nossas vidas para podermos gravar mais uma vez um capítulo acerca do livro do Apocalipse. Conforme eu digo, esses estudos que estamos realizando, hoje iremos ler o capítulo de número 10, são estudos não exegéticos, porque, como eu digo, se fôssemos fazer um estudo exegético, demandaríamos muito tempo. O vídeo passaria de muito mais de 1 hora. E eu creio que muitos de vocês não iriam acompanhar, não iriam querer parar 1 hora diante de um celular, ou de um televisor, ou de um tablet, ou de um laptop para assistir 1 hora de estudo. Infelizmente, esta é a grande realidade. Então, estamos fazendo um estudo mais na base do devocional, baseado em vários materiais, várias apostilas. Aqui tem uma apostila de hoje para a gente poder estudar, muito bem desenvolvida, por sinal. Vamos procurar dar a vocês aqui o melhor que nós podemos oferecer aqui nesses estudos devocionais e também com uma partezinha histórica para poder ajudar na compreensão do livro do Apocalipse. Quero pedir mais uma vez a sua inscrição aqui no canal. Quero pedir que você dê o like, que é o joinha, o gostei. Muita gente assiste os vídeos e não dá o like. Muito pouco like, muito pouco mesmo, tá? E comente positivamente, não comentários para vir demandar coisas que não tem nada a ver comigo, tá? Gente dizendo, eu quero um debate com você, teve um que escreveu um dia desse no comentário que o Apocalipse não existe. Então o que o existe? Se o Apocalipse não existe, o que mais existe, tá? O Apocalipse é real, você pode não acreditar nele, né? Não no sentido, de repente, que a pessoa colocou, né? A pessoa, o Apocalipse não existe, porque a má compreensão da palavra Apocalipse é que leva muitos a dizerem isso. Então você tem que compreender o teor do livro do Apocalipse para você dizer se o Apocalipse existe ou não. Caso contrário, você literariamente não pode dizer uma besteira dessa, tá? Então comente positivamente. Comentários destrutivos ou comentários desse gênero, eu vou começar a rejeitar, tá bom? Com toda educação e respeito à tua opinião, mas vou começar a rejeitar, porque não leva a lugar nenhum, ok? E compartilhe o vídeo com outras pessoas, ok? Vamos ler Apocalipse capítulo número 10. Comido por João um livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte que descia dos céus, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come-o.
e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a mais povos e nações e línguas e reis. Então temos aí o capítulo de número 10 do livro do Apocalipse. Com este capítulo vamos estar aqui perfazendo mais uma etapa do nosso estudo do livro do Apocalipse. Queridos, entre o soar da sexta e da sétima trombetas, um dramático interlúdio revela a missão da igreja, enquanto as trombetas de advertência estão sendo soadas. Tá? Aqui é mais uma vez um interlúdio, assim como tivemos um interlúdio na abertura do sexto selo, né, para o sétimo, nós estamos tendo também um interlúdio aqui, já que foi tocada a sexta trombeta e a sétima trombeta ainda não foi tocada, no caso. Então temos um outro interlúdio, ok? A Bíblia fala que um anjo forte, semelhante em aparência ao Filho do Homem, e obviamente era um anjo especial, né? A sua postura indica que esse anjo tem uma mensagem para o mundo todo, dado em vista o fato que esse anjo, como diz aqui a palavra de Deus, ele estava em uma posição muito elevada. A Bíblia está dizendo aqui que era um anjo forte, destaca essa qualidade desse anjo e diz que esse anjo veio da presença de Deus, veio do céu, e diz ainda que ele estava vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, que é um símbolo apocalíptico para falar da presença gloriosa de Deus, do próprio Deus ou das coisas atinentes e referentes a Deus, o arco celeste, tá? E diz mais que o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. Então vemos aí a glória, o resplendor. Essas palavras, elas descrevem uma situação de resplendor, uma situação de gloriosidade, tá? Então esse anjo era um anjo realmente muito especial, um mensageiro muito especial, um angelós ou um malar, né, conforme diz no hebraico e no grego, muito especial, a fim de trazer a João mais uma revelação apocalíptica, que no caso aqui é uma revelação que está sendo desvendada, ainda que no texto venha dizer que havia algo que esse anjo trouxe, que é caracterizado ali, né, na voz dos anjos que soam como trovão, que era para João não escrever. João quis até escrever, mas é dito para ele não escrever. Então diz aqui que tinha um livrinho aberto, não é? Aqui. O livrinho aberto, meus irmãos, nesse caso aqui, e diz aqui, tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, aqui fala da abrangência da mensagem que este anjo estava trazendo. E esse livrinho aqui, ele faz nos lembrar de textos, por exemplo, lá do Antigo Testamento, como aqueles textos lá do profeta Jeremias, não é? Que diz que Jeremias, ele viu um livro e foi pedido que ele comesse o livro. Profeta Ezequiel também. Então, esse livro, essa visão do livro, essa manifestação do livro fala de alguma revelação divina, de alguma coisa que é para poder passar, para poder revelar os segredos proféticos de Deus à humanidade, já que o Apocalipse é um desvendamento dos segredos proféticos de Deus. Muito bem, continuando, né? E clamou com grande voz, como brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então vemos aqui que esse anjo, ele tinha uma voz poderosa, o clamor de um leão. O leão, ele é tido na Bíblia, inclusive, como um animal que o livro de Provérbios chega a dizer o seguinte: rugiu o leão, quem não temerá? Então está lá escrito no livro de Provérbios, que quando o leão ruge, todos temem. E o rugido do leão realmente
pode ser ouvido a muitos e muitos metros e metros de distância, e ele infunde temor, ele infunde pavor. Então, dá para se depreender disto aqui, que a mensagem que este anjo trazia era uma mensagem que era para fazer aqueles que não têm o selo de Deus, conforme nós vimos lá no capítulo 7, que há uns que são selados por Deus, a esses não causa nenhum temor todos os acontecimentos que estão para acontecer na terra ainda, ou que viriam na sequência aqui do livro do Apocalipse. Mas os que não têm o selo de Deus, mas pelo contrário, serão selados futuramente pelo selo da besta, esses infundirão nos seus corações o terror, irá abalar os seus corações, e o temor também. O temor não de Deus, mas o temor dos acontecimentos que iriam se desencadear na terra, né? Então, todas essas palavras aqui são palavras simbólicas. Não é que o leão, o anjo tenha um rugido de leão, literalmente falando, tá? Isso aqui fala exatamente, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, ó, como quando brama o leão, uma linguagem paralelística, comparativa, como quando, ou seja, não é que o anjo tem uma voz de leão, isso não é algo adequado para a interpretação aqui do texto, tá bom? E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. Então aqui não era tempo ainda. O Apocalipse é claro, né? Mais na frente nós vamos ver que o que foi dito aqui pelos 7 trovões iria ser revelado, mas aqui Deus manda que sele. Selar aqui, literariamente falando, quando você selava uma carta, aquela carta ela só poderia ser aberta pelo destinatário correto. Uma carta selada, ela teria que chegar até o seu destinatário. No caso aqui em questão, essa carta que Deus manda selar, que João não escrevesse, é porque os acontecimentos que os 7 trovões falaram, não é? Os 7 trovões clamaram e João pôde entender, não eram para aquele instante de João ali. Então Deus fala: sela isso, não é para falar, é para manter ainda em oculto. Ou seja, quando chegar o destinatário certo, aí sim você poderá revelar. Então esse é o segredo. Daniel fala muito isso. Daniel, ele no último capítulo, capítulo 12 do profeta Daniel, Deus manda que ele selasse o livro. Por quê? Porque no tempo de Daniel não iriam acontecer as coisas que Deus revela a Daniel. Não iria acontecer. Deus fala: sela o livro. No caso aqui, o livro selado com os 7 selos, os selos são abertos. Por quê? Porque o destinatário e aquele que tinha poder, que João chora muito, que diz que no céu não havia ninguém para abrir o livro. Então vemos Jesus se apresentando e ele abre o livro selado com os 7 selos, porque era o único que tinha autoridade para poder abrir. E também aqui, para você poder entender, quando Deus manda selar, significa que havia um momento, uma hora determinada para esse livro, para essas vozes, melhor dizendo, serem ouvidas e serem entendidas e serem trazidas à tona o que elas disseram, ok? Então são coisas que Deus determina e que não podemos burlar e que não podemos desrespeitar, porque se desrespeitarmos, estamos sendo levianos, desobedientes, e estamos nos caracterizando como filhos da desobediência diante da presença do Todo-Poderoso. E diz mais a palavra de Deus, né? E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que é Deus, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Vemos aqui mais uma vez o aspecto de Deus como o ser criador de todas as coisas, expurgando com isso da ideia cristã a ideia de que todas as coisas vêm do acaso.
Nós cristãos, com todo respeito a quem não acredita, conforme nós acreditamos, nós não acreditamos que as coisas vêm do acaso. Acreditamos em um Deus pessoal, todo-poderoso, um Deus que se comunica, porque nós não acreditamos no deísmo, que é aquela ideia filosófica que diz que Deus criou, mas largou tudo por aí afora. As coisas vão, que Deus não está nem aí. Não, nós cremos num Deus que ele é um Deus que ele provê soluções, ele provê bênçãos, ele provê milagres. A providência de Deus é uma das doutrinas mais confortadoras e consoladoras da Bíblia Sagrada. Nós cremos nesse Deus, que é o Deus da providência. Então cremos aqui, conforme a palavra aqui de João, né, no Apocalipse, mais uma vez mostrando que tudo que está nos céus, na terra, nos mares, foi criação de Deus e não fruto de uma evolução ou fruto do acaso, conforme muitos lamentavelmente creem e aceitam esta ideia. Então aqui a Bíblia mais uma vez reforça a ideia de um Deus criador, e diz aqui que não haveria mais demora, né? Diante de nós, que somos tão finitos, há algumas coisas que nós falamos está demorando a acontecer, mas na visão de Deus não existe demora nem existe pressa, né? Não existe nada na presença de Deus que seja demorado ou que seja vagaroso ou que seja apressado demais. Deus faz tudo no tempo certo e na hora certa. É isso que o livro do Apocalipse quer nos dizer. Mas, no versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, né, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. É o que eu falei, no momento não poderia ser revelado, mas haveria um tempo em que o anjo tocaria a sétima trombeta, tá? E aí o segredo de Deus, aqui no caso em questão, é aquilo que haveria e que haverá de acontecer, será então revelado. E aí vejam, diz uma palavra de um livro profético no Antigo Testamento que diz que Deus não ocultaria nada aos seus servos, os profetas. Pelo contrário, ele as revelaria. Então temos aqui o testemunho desta verdade no livro do Apocalipse, né? O segredo de Deus se cumprirá como ele anunciou aos profetas seus servos. Vemos aí a íntima ligação dos profetas com a Deus, com a presença de Deus, com o comprometimento com a palavra de Deus. Irmãos, esse comprometimento está em falta nos dias de hoje. Há muita gente que diz ser de Deus, há muita gente que fala a palavra de Deus, mas não tem Deus, não faz a vontade de Deus, não cumpre os mandamentos de Deus. Pelo contrário, levam a vida como se fossem atores ou atrizes, representam um papel que, na verdade, é apenas um papel, não é uma realidade de vida. Então, não acontecia tal com os profetas. Deus aqui está dando testemunho dos profetas, que ele, Deus, né, deu aos seus servos, os profetas, os seus segredos, e os anunciou, e os mesmos se cumprirão, para mostrar que esses homens eram homens de Deus. E o versículo 8 diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre. Né? Você pode comparar isso com Jeremias capítulo 15, versículo 16, e também Ezequiel capítulo 2, verso 8, e Ezequiel capítulo 3, versículo 1 até o 3, tá? Você vai ver uma correlação desse episódio que João passa juntamente com aquilo que eu disse no início do vídeo, com o profeta Jeremias e com o profeta Ezequiel, que passam por uma experiência literalmente falando, né? Ou espiritualmente falando, mas eu digo literalmente porque está literariamente escrito lá. Então, a mesma coisa, João recebe uma ordem, né? E ele pede, dizendo: me dá o livrinho,
e ele disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Isso mostra para nós que a palavra de Deus, ela tem um peso muito grande. Ela é doce, sim. Quando nós a pronunciamos, quando nós a falamos, ela é maravilhosa, ela é gloriosa. Mas só Deus sabe o preço que é para nós entregarmos uma mensagem. Só Deus conhece o peso que é para nós entregarmos uma mensagem. É isso que a Bíblia está querendo nos mostrar aqui. E está querendo mostrar também a situação de João diante desses fatos proféticos que estão sendo revelados a ele no livro do Apocalipse. Ele como agente de Deus, escolhido de Deus, para revelar o que é revelado nesse livro tão enigmático para muitos, né? E que tem pontos tão difíceis para muitos. João aqui está mostrando para nós que falar desse livro, ou escrever conforme ele escreveu esse livro, foi algo doce, foi algo maravilhoso. E eu tenho essa experiência comigo, quando prega-se a palavra de Deus e que você vê que a igreja está recebendo a palavra, ou o estudo da palavra, é uma maravilha, é uma bênção. Mas é amargo dentro de nós. Por quê? Porque nós, quando estamos pregando, estamos ensinando, nós sabemos que aquilo que estamos falando docemente com a nossa boca, conforme eu estou fazendo aqui agora nessa gravação, é algo que é doce, é maravilhoso, mas só Deus sabe o que nós devemos passar, o que nós passamos para poder falar, para poder comunicar as palavras que Deus coloca nos lábios da gente, que são doces. Passamos lutas, passamos tentações, passamos enfermidades, passamos problemas que muitas vezes nem imaginamos que vão acontecer. E é isso, é o amargo, né, de todo aquele que é comprometido com a palavra, em entregar a palavra, em pronunciar a palavra, em predicar a palavra, em ensinar a palavra. E no caso aqui de João, não é diferente, ok? E ele tomou o livrinho da mão do anjo e comeu-o. E ele relata, ele próprio, a sua experiência, né? E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. Então esse é o sentido, tá? A mensagem traz graça, traz amor e traz misericórdia de Deus. Mas quando rejeitada, traz julgamento inevitável. E rejeitada principalmente por nós mesmos, quando estamos com esta preciosidade chamada Palavra de Deus nas nossas vidas, quando dizemos às pessoas que nós somos de Deus, que nós temos a Palavra de Deus, que nós pregamos a Palavra de Deus. Dizer e falar é algo muito fácil, viver, compreender e praticar é o mais difícil. Então a palavra traz misericórdia, traz paz, traz justiça, traz salvação, traz libertação, traz juízo também, porque nem todas as palavras que nós ensinamos ou pregamos ou ensinamos na congregação ou para as pessoas que querem ouvi-la, porque não adianta eu querer falar para uma pessoa da palavra de Deus e a pessoa dizer que não quer ouvir. Então eu tenho que respeitar isso, e a Bíblia diz que pelas palavras dele, né, as pessoas que ouviriam a sua palavra, Jesus ele declarou o seguinte: aquele que crê em mim e ouve as minhas palavras, eu irei até ele, farei nele morada, e ele também será morada do Pai, além também de ser habitáculo do Espírito Santo. Então vejam que Deus, na sua essência plena, iria habitar naqueles que amassem e quisessem ouvir a palavra de Deus, e principalmente fazer com que a palavra entrasse nos seus corações, nas suas mentes, e permanecesse lá. Então, fechando aqui o nosso capítulo 10 e consequentemente o nosso estudo, disse o Senhor aqui: e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então vejam que a mensagem do Apocalipse é uma mensagem que Deus aqui diz literalmente para João, né? Porque essa palavra aqui, né? E ele disse-me, no caso aqui pode ter sido o anjo forte, que João vê lá no início do capítulo 10, como pode ter sido o próprio Senhor, né? E é claro que nós sabemos que esse anjo forte estava delegado
pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, para poder trazer até João esta revelação e fazer com que ele passasse por essa experiência de comer o livrinho, e que na sua boca era doce como mel e era amargo no ventre, como fel, né? Então a palavra de Deus ao mesmo tempo é mel e é fel e é mel, ou seja, ela tem o poder de ser uma palavra doce, maravilhosa, com sabor muito agradável, mas aos momentos também em que ela é dura, em que ela é alguma coisa que não é muito confortável, mas João comeu, João o fez, João obedeceu, mesmo no amargor, ele obedeceu. E ele tinha sido avisado pelo anjo. O anjo falou, olha, quando você comer esse livro, ele vai ser doce no seu paladar, como mel, mas vai ser amargo no seu ventre, como um amargor de fel, vamos dizer assim, né? Então, ele sabia das consequências, e nós também sabemos das consequências de que é ser cristão e de que é cumprir a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, e sabemos que esta vontade, esta palavra, conforme Deus está dizendo, que importa que esta palavra seja pregada, profetizada, outra vez a muitos povos, de nações e línguas e reis. Ou seja, é uma palavra de cunho universal, conforme disse Jesus na sua grande comissão, quando ele comissiona os apóstolos e discípulos dele, que no decurso dos séculos iriam ter a incumbência e a responsabilidade de pregar a mensagem dele, exposta por nós nos evangelhos, e que os evangelistas registraram uma parte das mais importantes, porque o que está escrito é o que importa para a nossa fé, né? Ainda que João diz que ele fez muitas outras coisas e tenha feito muito mais, mas o que está registrado é aquilo que importa para nós. E essa mensagem, ela teria que ser alcançada, conforme disse o próprio Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo, todo o globo terrestre, todos os seres que vivem no planeta teriam que ser alcançados de alguma forma por esta mensagem. E de alguma maneira nós glorificamos a Deus que cada dia mais as mensagens da palavra de Deus e a mensagem da salvação de Cristo, ela está sendo propagada por muitos esforços demandados de homens e mulheres que são literalmente voltados para entregar as suas vidas, ainda que em face da própria morte e da ameaça de morrerem, mas estão se empenhando e estão demandando todo esforço para que esta palavra seja profetizada a todo povo, a toda língua, a toda nação e a todos os poderosos desta terra. Amém? Então, queridos, esse foi o capítulo de número 10 do livro do Apocalipse. Eu convido você a permanecer aqui no canal, a se inscrever mais uma vez no canal, a dar o like, o joinha, o gostei, compartilhar, curtir, comentar positivamente e permanecer conosco aqui para o próximo estudo, que será o capítulo de número 11, que vai falar das duas testemunhas, que são muito misteriosas também. Muita gente fala muitas coisas acerca dessas duas testemunhas, e nós estaremos aqui dando a nossa visão, o nosso parecer acerca dessas duas testemunhas, amém? Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Fique na paz e na graça inaudita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.